Foi meu filho na outra vida. Oi, Ana, sou a fulana, e a pedido do meu avô, que aqui se chamará... nomes trocados, né? Que aqui se chamará Roberto, vou relatar coisas que aconteceram com ele e todos os nomes que usarei são fictícios. A partir de agora, será meu avô Roberto que estará contando, tá? Agora é o vô dela que está contando. Bom, sou de Campinas e tenho 75 anos. A história que lhe contarei sempre foi assunto apenas para familiares e amigos muito próximos. Olha que honra estamos tendo, assombrados. Mas tive vontade de compartilhar essa história com você e espero que goste. Vai ser um longo relato. Um longo relato. Já pegaram pipoca, já foram fazer xixi, pegar aí uma aguinha e tal. Vamos lá. Em 1960, meu pai achou que já passava da hora de eu começar a trabalhar. Eu tinha 17 anos. Antes eu ajudava minha mãe no ateliê de costura que ela tinha junto com a minha tia, irmã do meu pai, Cida. Elas eram muito amigas e ambas ótimas costureiras. Fazia consertos e customização em vestidos de noiva, também fazia vestidos sob medida e muitos outros serviços de costura. Por isso, elas eram bem conhecidas na região em que morávamos e o ateliê nunca estava vazio de clientes. Todos os filhos, 4 filhos de minha mãe, contando comigo, e os 3 filhos da minha tia Cida, ajudavam no ateliê com pequenos serviços. As meninas na costura e os meninos catando retalho, organizando as linhas, carregando tecidos, limpando aqui e ali. E eu detestava esses serviços. Enfim, meu pai conseguiu um emprego para mim no armazém de um amigo dele. Eu achei bom, pois eu trabalharia remunerado e não escravo da minha mãe. No armazém eu era um faz-tudo, sabe? E certo dia estava eu arrumando umas prateleiras que ficavam bem na entrada do armazém e percebi que tinha uma família se mudando para casa que ficava em frente ao armazém. E notei que a família era pai, mãe e 3 filhas. Uma das meninas muito me chamou a atenção porque era muito linda. Eu lembro que fiquei olhando e olhando para aquela menina que ajudava os pais a carregar coisas para dentro de casa, até que levei uma chamada do meu patrão. Os dias foram passando e eu amava dar umas olhadinhas para a casa dos novos Os dias foram passando e eu amava dar umas olhadinhas para a casa dos novos moradores, só para ver se a menina bonita aparecia. Um dia, a menina e sua irmã mais velha entraram no armazém para comprar alguma coisa e eu passei na frente do meu patrão com tudo, falando que podia deixar que eu as atendia. Fui bem receptivo e cordial com elas, ajudei com as compras e elas acabaram me falando que haviam se mudado há poucos dias, que vinham do interior e que estavam gostando muito da cidade. Matheus, por favor, depois você abre pro Rabinho também, que ele tá fungando na porta aqui, acho que querendo sair. Então, diz que elas disseram que vinham do interior e que estavam gostando muito da cidade. Eu me apresentei a elas, dei-lhes as boas-vindas e perguntei os seus nomes. A irmã mais velha se apresentou como Elizabeth e a outra irmã, a que eu achava mais bonita, se apresentou como Laura. Eu fiquei com o nome de Laura na cabeça. Foi só uma conversinha dentro do armazém e eu já estava apaixonado. Coisa de adolescente bobão, né? Sabe? Bom, certo dia, a mãe das meninas entrou no armazém, fez compras e perguntou se eu conhecia alguma costureira na região. Eu prontamente falei do ateliê da minha mãe e da minha tia, e ela disse que iria até lá. 1 ou 2 dias depois disso, a senhora foi mesmo ao ateliê de costura junto com suas filhas. Fiquei sabendo através da minha irmã mais velha, Adriana. Claro que eu quis saber tudo, né? Afinal, eu estava interessado na Laura e eu sabia que a Adriana era muito curiosa com as coisas, né? Principalmente com pessoas novas no bairro. Sempre foi de fazer amizade rápido
Era muito receptiva e alegre, conquistava as pessoas fácil e logo já virava amizade. A minha irmã disse que as irmãs se chamavam Elizabeth, Laura e Susana, e a mãe delas era a Rita, e que tinham se mudado há pouco tempo e tal. Tirando o nome da mãe e da irmã mais nova, o resto eu já sabia. Eu queria mesmo era mais informações, na verdade, sobre a Laura. A minha irmã percebeu meu interesse na Laura. E como ela era dessas pessoas românticas que gostava de ler livros, escrever em diários, ficar imaginando coisas, não ia deixar passar essa, né? Ficou me zombando, falando que eu estava apaixonadinho, mas no fim disse que iria me ajudar se eu quisesse, pois odiava costura e só ficava no ateliê porque não tinha outra saída, e me ajudar com a Laura seria uma distração. Ana, minha irmã Adriana, sempre foi a melhor irmã do mundo para mim. Sempre fomos muito amigos, além de irmãos. Ela é quase 2 anos mais velha que eu e nessa época já estava com seus 19 anos. Eu também tinha outra irmã, aqui a chamarei de Rebeca. Ela era mais velha que a Adriana, tinha 21 anos e estava noiva, perto de casar. E assim como a minha mãe, ela era uma ótima costureira e até anos mais tarde montou seu próprio ateliê de costura. E tinha meu irmão caçula, o Júlio. Nessa época ele tinha 15 anos. Desde cedo gostava de paquerar as meninas. De todos nós, foi o que deu mais trabalho para os meus pais. Mas voltando ao relato, a senhora Rita virou cliente assídua do ateliê de costura e vira e mexe estava por lá, e eu ficava sabendo disso por causa da Adriana. Assim, a minha irmã foi criando mais intimidade com as meninas, já que elas sempre iam junto com a mãe até o ateliê de costura. Ela fez mais amizade com Elizabeth, que tinha a idade mais aproximada dela. Mas também fez amizade com a Laura, por causa de mim. Laura tinha 16 anos. A Adriana adorava festinhas, bailes, conhecia todo mundo que ia e convidou as meninas para ir com ela. Soube que o pai das meninas era rígido, meio chato para esse negócio de baile, mas acabou deixando que as filhas fossem. E assim, tive meu primeiro flerte de verdade com a Laura num bailinho desses que só ia jovens. Foi a noite mais feliz da minha vida. A convidei para dançar e ela aceitou. Dançamos, conversamos e eu saí do baile com a certeza que ela era a minha alma gêmea. Depois disso, conversando com a Adriana, ela me encorajou a fazer uma carta com poemas e palavras bonitas. E ela até me ajudou e disse que ela ia entregar a carta para Laura assim que a visse. Um dia, a Laura entrou no armazém, comprou umas coisas e na hora de me passar o dinheiro, entregou junto um pequeno envelope rosado. Meu coração foi na boca nessa hora. Depois que ela foi embora, eu corri para os fundos do armazém e abri o envelope. Dentro havia uma cartinha e, resumindo, ela havia gostado da minha carta e a sua resposta era positiva em relação a mim. À noite, antes de dormir, mostrei a cartinha para Adriana e ela me ajudou a responder. Depois disso, passou a ser o nosso pombo-correio do amor, digamos assim. E pois através da Adriana passávamos nossas cartinhas um para o outro. Para você ver como os tempos mudaram. Naquela época era muito devagar que os namoros aconteciam e muitas vezes às escondidas, como foi comigo e com a Laura. De certa forma era muito bom. Aos poucos comecei a chamá-la para tomar um sorvete, para dar um passeio na praça e para pegar na mão demorou um tempão. Imagina o primeiro beijo! Mas eu estava completamente apaixonado por ela e levamos esse namorico às escondidas, né, por alguns meses. Suas irmãs sabiam do nosso namorico e várias vezes nos ajudaram a nos encontrar, pois o pai delas era muito bravo e Elizabeth, a irmã mais velha da Laura, também namorava um rapaz. Ela tinha 18 anos e ela sabia bem como foi difícil para o pai aceitar o namoro. Por isso, ajudava a gente.
Nessa mesma época, a minha irmã começou a namorar com o filho do meu patrão. Aqui o chamarei de Jorge. O Jorge era super tímido, ao contrário da minha irmã. E como eu disse, ela odiava costuras e fazia qualquer coisa para fugir do trabalho que a minha mãe impunha para ela. Assim, passou a trazer a minha marmita todos os dias no meu trabalho. Desse jeito, conheceu Jorge, que também estava com seus 19 anos. Ele ajudava o pai em tudo no armazém. Afinal, aquele negócio seria dele um dia. No ano seguinte, aos 18 anos, tive que cumprir com o serviço militar obrigatório e saí do armazém. Assim, parei de ver Laura com tanta frequência como era antes, e ainda por cima, muitas vezes eu ficava no quartel e acabamos nos vendo menos ainda. Mas nossas cartas e bilhetes continuavam. Por causa disso, resolvi oficializar finalmente o nosso namoro. Os pais dela foi meio chato no O pai dela, acho que é isso, foi meio chato no começo. Fez algumas exigências, mas no fim aprovou o nosso namoro. Meus pais também fizeram gosto do namoro, mas minha mãe pediu para eu tomar cuidado. Havia alguma coisa em Laura que ela não gostou muito, mas que não sabia dizer o que era. Epa! Olha lá, quando a mãe fala, vocês prestem atenção. Bom, Ana, a minha mãe sempre teve um sexto sentido apurado. Só de olhar para a pessoa, ela já sentia se podia ou não confiar. E muitas coisas que ela falava era batata, acontecia. E o sexto sentido dela, em relação a Laura, apitou. Mas eu não quis nem saber, eu amava a Laura e a minha mãe nunca foi de nos impedir de nada. Ela sempre dizia que aprender com os erros era importante também. Aos 19 anos, saí do quartel e consegui emprego na mesma empresa que o meu pai trabalhava, uma fábrica metalúrgica, que ainda nos dias de hoje é muito conhecida aqui em Campinas. Já sei qual é, eu acho. Como naquela época ninguém ficava namorando por muitos anos, como é hoje, então eu e a Laura já falávamos em casamento. Em 30 de outubro de 1963, nos casamos. Eu com 20 anos e a Laura com 19. Foi uma cerimônia linda, com todos os familiares juntos. Nessa altura, minha irmã mais velha, Rebeca, já estava com seus 24 anos, já era casada e tinha um filho de 1 ano. A minha irmã Adriana se casou com o Jorge, uns 6 ou 7 meses antes de mim. E o meu irmão mais novo, Júlio, estava com seus 18 anos. Meu casamento com a Laura era perfeito. Eu a amava cada vez mais. Morávamos perto da casa da minha irmã Adriana, numa casa que os meus pais e sogros ajudaram a comprar. A casa era bem modesta, com 2 quartos, cozinha, um banheiro e sala. Mas tinha um quintal grande e meu sonho era construir mais quartos para acomodar os vários filhos que eu queria ter com ela. Eu sempre gostei de crianças, inclusive o meu sobrinho, filho da Rebeca, era o meu xodó na época, e eu sonhava com o dia que ia ter um filho também. Certa noite eu sonhei que estava no meu quarto e eu abri a porta do quarto para procurar por Laura. Eu a procurava pela casa toda e não encontrava. Do nada, vi um senhor. Ele estava todo de branco, emanava paz e tranquilidade. Fui até ele e ele me disse: muitas coisas há de acontecer e você não irá entender, mas um dia será tão feliz que esquecerá toda a dor. Depois disso eu acordei, não entendi nada, mas também não comentei desse sonho com ninguém. Anos se passaram. Era 1967. A minha irmã Rebeca agora já tinha o 2º filho, aos 28 anos. Minha irmã Adriana teve uma linda menina que já estava para completar 2 anos. E o meu irmão mais novo, que era bem mulherengo, havia engravidado uma namorada, das várias que ele arranjava. E agora estava sendo obrigado por meus pais a casar-se com a tal. Já eu, bem,
Nada de filhos. Quase 4 anos de casamento e nada. Naquela época não se esperava muito para ter filhos. A realidade de 50 anos atrás era totalmente outra. As pessoas se casavam cedo, tinha filhos cedo, e não era como hoje, onde casais começam a planejar filhos só depois dos 30 anos ou mais. Um dia comecei a notar que estava sentindo dor no testículo esquerdo e sentia também uma sensação de peso na bolsa escrotal. Mas ao me deitar melhorava a dor. Por isso achei que essa dor poderia ser porque eu trabalhava muito tempo em pé. Eu demorei, mas como a dor estava aumentando e ainda por cima era visível a diferença de tamanho do meu testículo esquerdo para o direito, fui ao médico, sozinho e sem falar para ninguém, por pura vergonha. O médico me disse que eu tinha varizes no testículo. Fiquei sem reação. Cheguei a pensar que tinha comido algo que me fez mal, ou que havia sido picado por alguma coisa. Mas o doutor disse que era por causa de um mau funcionamento das válvulas encontradas na veia. Hoje em dia existe cirurgia simples para isso. Na verdade, essas varizes no testículo é a varicocele. A varicocele é uma dilatação anormal das veias do testículo. E eu já estava no grau 3. Tive que fazer uma cirurgia que atenuou a situação, mas não resolveu por completo. Por causa da varicocele, fiquei infértil. Que sofrimento foi para mim. Justo eu, que queria tanto ter filhos. Eu vi os meus irmãos com seus pequenos nos braços, amigos tendo filhos, e parece que eu me tornei o único miserável que não podia engravidar a esposa. A Laura ficou triste. Meus pais e sogros também. Eu tinha vergonha. Que bobagem. Mas naquela época, o machismo era bem mais forte na sociedade. As pessoas não entendiam bem a doença e me passavam várias simpatias, comidas afrodisíacas, até posições diferentes na cama, prometendo que eu ia ser curado e ia ter muitos filhos e blá, blá, blá. 2 anos se passaram. Era 1969. Eu estava com 26 anos. Comecei a reparar que a Laura não estava mais tão carinhosa comigo. Pensei que era pelo fato de não termos um filho. Suas amigas já começavam a ter filhos também e eu já pensava em talvez adotar e ia conversar sobre isso com ela. Mas, como eu ia dizendo, Laura não era mais tão carinhosa. Parecia estar meio distante e até na cama tinha mudado. Eu cheguei a questioná-la, mas ela disse que eu estava vendo coisas. Estava ficando doido e essa questão de ter ou não ter filhos tinha subido para a cabeça. De certa forma, ela tinha razão. Não poder ter filhos me deixava muito triste. Eu procurava disfarçar, mas a realidade é que isso me quebrava por dentro. Certa noite, algo sobrenatural aconteceu comigo. Estava dormindo quando senti que saí do corpo. Não sei explicar, mas a sensação era que eu estava acordando e ao mesmo tempo não estava. Eu me levantei da cama e quando olhei para trás, me vi deitado, dormindo. De repente notei a silhueta de uma pessoa passando no corredor e fui ver o que era. Era um homem, um pouco parecido comigo, mas vestia roupas estranhas, pareciam antigas. Eu o segui. Ele passou pela porta da frente da minha casa e eu continuei seguindo ele. Passei pela porta também e do nada eu estava num quarto de hospital. Tinha uma mulher gritando de dor em cima de uma cama, médicos e enfermeiras ao lado dela. Ela estava dando à luz. Vi quando o bebê, um menino, nasceu. Fiquei olhando para aquela cena e não sabia como eu tinha chegado ali e por que eu estava ali. De repente senti meu corpo ser puxado e quando abri os olhos estava na minha cama. Me sentei, estava assustado. Fiquei sem saber o que foi aquilo. Foi muito real. Hoje acredito que fiz uma viagem astral que só mais tarde entenderia. Espera um pouquinho, galera. Deixa eu ver aqui. Tem chão ainda esse relato, hein? Tem chão.
Vão mandando seus votos aí, ó. Votam no cupom SOL ou no cupom LUA. Vai votando que daqui a pouco eu venho para ler os superchats, hein? Bom, alguns meses depois, a minha percepção em relação a Laura ter mudado comigo não mudou. A percepção não mudou. Na verdade, piorou. Eu comecei a desconfiar dela. Por mais que ela dissesse que eu estava paranoico, no fundo eu sabia que algo estava acontecendo. Como eu lhe disse acima, eu morava perto da casa da minha irmã Adriana. Ela sempre foi uma irmãzona para mim e seu marido, Jorge, se tornaram um dos meus melhores amigos. Um dia fui até a casa deles e me abri, com certa vergonha, mas me abri com eles. Contei sobre a minha tristeza de não poder ter filhos e sobre a diferença no comportamento da Laura comigo. Eles me disseram que tudo ia acabar bem, que era só uma fase ruim, que tínhamos apenas 6 para 7 anos de casados e que crises no casamento acontecem. A minha irmã, como eu disse, é do tipo que faz amizade com todos. É alegre, amiga, mas também protetora. Não queira mexer com as pessoas que ela ama, que ela vira bicho. Sem me falar nada, a Adriana passou a vigiar a Laura. Minha irmã não trabalhava, ela ficava em casa cuidando das filhas. Uma tinha 4 anos e a outra 1 ano. 1 ano e alguns meses. E o Jorge ainda trabalhava com o pai dele. O armazém já havia virado um mercado de bairro. Um dia, a Adriana viu que a Laura saiu bem mais cedo de casa e estava toda arrumada. A Adriana sabia que eu saía de casa para trabalhar às 6h40 da manhã. E a Laura saía às 8h30 da manhã de casa para o trabalho. Ela era datilógrafa num escritório de contabilidade. Lembra dessa profissão? Hoje já extinta, Ana. Eu lembro. Lembro que tinha galera, mas eu não peguei muito essa época não, mas eu lembro. Datilógrafa num escritório de contabilidade. Bom, pois é. Era 7h15 da manhã e ela já estava arrumada como se estivesse indo para o trabalho. Adriana, sem perder tempo, foi para a rua e deu de cara com a Laura de propósito. A Laura, quando a viu, fez cara de surpresa, mas lhe cumprimentou. Adriana perguntou: "Onde vai tão cedo, Laura?" em tom de amizade. Laura apenas lhe respondeu que ia passar na casa da mãe antes de ir para o trabalho. Beleza, os dias passaram e Adriana reparou que Laura saía sempre mais cedo que normalmente saía antes. Até que certa vez acabou contando para Jorge sobre isso. O Jorge a princípio ficou bravo por Adriana estar tomando conta da vida da Laura e ainda por cima sem ter me falado nada. Mas ela o convenceu que estava achando que a Laura estava de caso com outro homem, pois saía muito arrumada e perfumada para ir trabalhar. Adriana herdou o 6º sentido da minha mãe. As pessoas não a enganavam facilmente. E assim, bolou o plano de ela e Jorge seguir a Laura quando ela saísse de casa. No dia seguinte, uma quinta-feira, 6 de novembro de 1969. Nunca vou me esquecer. Adriana e Jorge seguiram a Laura. Ela entrou num Fusca, era um táxi, e eles a seguiram em seu Chevrolet C14 de 1966. Ela desceu em frente a uma casa de portão baixo com um pequeno jardim na frente e foi entrando nessa casa como se a casa fosse dela ou como se conhecesse muito bem a casa. Adriana e Jorge ficaram um tempão do lado de fora esperando. Suas filhas no banco de trás e Adriana com a sua Polaroid automática de 1965 em mãos. Ó, investigação completa. A Polaroid é uma máquina... Para quem não sabe, a Polaroid é uma máquina fotográfica automática. Era o sonho de muitos. Era caríssimo. E meu cunhado Jorge comprou uma em 1968, pois a Adriana amava fotografias. Fio, até hoje eu gostaria de ter uma e até hoje a bicha é cara, hein? Bom, achei uma foto na internet da câmera e mandei anexo para você ver como era. Será que o Matheus colocou aqui?
Não colocou. Mas é uma Polaroid, gente, assim, tá? Bom. Esperaram, até que a Laura saiu da casa. Era por volta das 8h20 da manhã. Estava acompanhada por um homem. Os dois riam e parecia mais um casal apaixonado. A minha irmã bateu fotos. Ela estava longe. E claro, as máquinas fotográficas de antigamente não eram cheias dos recursos de hoje. Então as fotos não ficaram perfeitas, porém, claramente dava para ver que se tratava de Laura. No final da tarde, Jorge me aguardava na saída do meu trabalho. Eu sempre ia e voltava com meu pai para o trabalho. Achei estranho Jorge estar ali e ainda me oferecendo carona. Fomos direto para a casa dele. Lá eles me mostraram as fotos. Uma sequência de fotos que mostravam Laura e um homem saindo de uma casa. Depois os dois chegando próximo ao portão, depois se abraçando, depois se beijando, depois os dois rindo na rua. Se não me engano, se tratava de 5 ou 6 fotos. Perdi o chão. Minha desconfiança, minha intuição estava certa. Adriana falava sem parar. Jorge estava sentado no sofá olhando para mim. Meu rosto começou a queimar. Eu senti o rubor aparecer. Meus olhos se enchiam de lágrimas que tentava conter e no fim eu não consegui. Laura estava me traindo com um homem que trabalhava no mesmo escritório que ela. Ela saía todos os dias de manhã para encontros amorosos com ele e os dois iam juntos para o escritório depois. No mesmo dia que soube da traição, confrontei a Laura. Mostrei as fotos a ela. Brigamos muito. Dissemos palavras duras um para o outro. Ameacei ir atrás do sujeito e fui. Entrei no carro e fui atrás do homem. Ela tentou entrar no carro comigo, mas não conseguiu. Chegando lá, pulei o portão, bati na porta e assim que o sujeito abriu a porta foi recebido com um soco e pontapé. Eu gritava que nem um louco com o homem. Perdi a cabeça. Ele também me acertou vários golpes. Rolamos no chão. Ele mandava eu sair da casa dele. E quando eu finalmente saí da casa dele, os vizinhos já estavam na rua assustados com a gritaria de briga. Voltei para casa e quando entrei, a Laura estava chorando no sofá. Quando ela me olhou e viu meu estado deplorável, com os lábios feridos, camisa rasgada e descabelado, correu para o quarto chorando e se trancou. Eu estava furioso, estava desapontado, sem rumo. Comecei a chorar sem parar e nem vi quando caí no sono, no sofá. Acordei no dia seguinte, não tomei café, não troquei uma palavra sequer com Laura. Apenas mudei de roupa e fui trabalhar. No final do dia, quando voltei para casa, a Laura não estava. Chegávamos em casa praticamente no mesmo horário. E notei uma carta em cima da mesa da cozinha. Era uma carta de despedida, com pedidos de perdão e desculpas esfarrapadas. Ao lado da carta estava a aliança de casamento que ela usava. Fui até o quarto, as coisas dela não estavam mais no guarda-roupas. Ela levou tudo o que era dela, roupas, sapatos, acessórios, etc. Eu me senti um nada. Me culpava por tudo de ruim que estava acontecendo comigo. Depois de muito refletir e chorar, resolvi agir. Peguei a aliança, a carta, as fotos e fui até a casa dos meus sogros. Eles estavam jantando quando cheguei. Me receberam bem, como sempre faziam. Perguntaram sobre a Laura e eu respondi: acho que ela está na casa do outro. Eles, claro, não entenderam a minha resposta. Eu me sentei no sofá e contei tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Meus sogros ficaram sem acreditar. Mostrei a carta, mostrei a aliança, mostrei as fotos que revelavam a traição e disse onde o sujeito morava. Depois fui até a casa dos meus pais, também lhes revelei tudo. Eles ficaram chocados e tristes junto comigo. A minha mãe viu que eu estava desolado e pediu para que eu dormisse na casa dela, e eu acabei aceitando. Mais tarde, antes de dormir, ela me disse para que eu me acalmasse e parasse de me lamentar e de me culpar, que o meu destino não era ao lado da Laura,
e que eu ainda seria muito feliz. Nessa hora eu lembrei do sonho que tive com aquele senhor vestido de branco. Contei para minha mãe e ela disse que o sonho poderia ser a minha resposta. Os próximos meses foram tristes. Entramos com pedido de desquite. Antigamente, esses processos de separação demoravam meses e meses para ser concluído. Vendemos a nossa casa, ela foi morar com o homem com quem me traía. Eu me mudei para um apartamento um pouco mais afastado dos meus familiares. Eu precisava de um tempo para mim, longe das pessoas. No dia seguinte da minha mudança para o apartamento, encontrei um cãozinho vira-lata na rua. Estava um dia frio, ele era só um filhote. Não aguentei e levei para casa. Coloquei o nome dele de Tostão, por causa do jogador de futebol que jogou na Copa de 1970. Nos tornamos inseparáveis. Em 1972, uma moça muito bonita se mudou para o apartamento ao lado do meu. Era apenas ela e o filho pequeno. Achei estranho, pois era uma época que não se via muitas mulheres sozinhas com seus filhos. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. As coisas antigamente eram muito veladas. Afinal, uma mulher com filhos, mas sem marido, era uma mulher falada na sociedade. Certo dia, esbarrei com essa moça na escada do condomínio. Ela estava com o filho nos braços. O menino estava num sono profundo e ela ainda carregava sacolas de supermercado. Ofereci ajuda e ela, meio sem jeito, acabou aceitando e subimos juntos para o nosso andar. Aproveitei e perguntei seu nome e ela disse que se chamava Luísa. Também me apresentei e lhe dei as boas-vindas ao condomínio. Chegando em frente ao seu apartamento, esperei na porta, ela ajeitar o menino no sofá e lhe entreguei as sacolas. Ela agradeceu, nos cumprimentamos e entramos cada um no seu apartamento. Na semana seguinte, era um sábado, saí para passear com o Tostão. Por coincidência, encontrei Elizabeth, minha irmã mais velha, a irmã mais velha da Laura. Ah, é verdade, Elizabeth, a irmã mais velha da Laura. Ela se mudara para aquele bairro não havia muito tempo. Não me contive e perguntei sobre sua irmã. E ela disse que a Laura teve um filho com aquele homem, que eles estavam juntos e pareciam se dar bem. Disse também que seu pai demorou para voltar a falar com ela. Afinal, o assunto de nosso desquite ficou na boca do povo na época. Eu não fiquei triste nem feliz com as notícias sobre ela. Eu já havia colocado uma pedra nesse assunto e apenas seguia com a minha vida. Quando eu estava voltando do passeio, o filho da Luísa estava brincando com os carrinhos de madeira na escada. Quando ele me viu, disse: "Pai?" Ele tinha uma certa surpresa na voz e eu fiquei sem reação. Ele abraçou as minhas pernas e disse com voz meiga de criança: "Pai, eu senti tanta saudade." Eu fiquei atônito. O Tostão começou a cheirar o menino, que logo me largou e virou sua atenção para o cachorro. Uns minutos depois, Luísa apareceu na escada e, quando me viu, me cumprimentou com um sinal de cabeça e chamou o menino. "Tiago, entra. Fiz um lanche para você e traga os seus brinquedos para dentro." O menino, obediente, fez o que sua mãe pediu e entrou. Luísa nem deve ter percebido que eu estava paralisado na escada. Depois de um tempo, eu entrei em casa sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Outro dia, estava chegando do trabalho e novamente encontrei com Luísa no meio do caminho. O menino estava acordado e, quando me viu, abriu um grande sorriso e disse: "Pai!" novamente. Dessa vez, Luísa viu e ouviu e disse com um jeito meio sem graça: "Ai, que é isso, filho? O nome dele é Roberto." Depois disso, olhou para mim e pediu desculpas pelo menino. E eu prontamente disse que estava tudo bem. Meses se passaram. A minha convivência com a nova vizinha e seu filho era apenas de amizade entre vizinhos. Numa madrugada fria e chuvosa, ouvi batidas na porta. Era Luísa. Ela estava com uma cara de preocupação e disse: "Ai, graças a Deus você me atendeu. O Tiago está ardendo em febre, eu estou preocupada. O hospital não fica muito longe, mas está chovendo para sair com ele assim.
Você poderia nos levar? Não sei a quem pedir ajuda. Nessa hora eu saí correndo, troquei de roupa rapidamente, saímos catando cavaco. O Tiago passou a ser... O Tiago claramente não estava bem. Eu jamais negaria uma ajuda dessas. Tiago passou a semana no hospital. Não lembro o que foi que ele teve. Nesse período, a avó ficava com ele durante o dia, pois Luísa precisava trabalhar e à noite era ela que ficava no hospital. Tiago teve alta numa sexta-feira. No domingo, ele e Luísa bateram na minha porta. Ela estava com um bolo nas mãos, agradeceu novamente pela minha ajuda naquele dia e me deu o bolo. Eu havia acabado de passar um café, então eu os convidei para comer bolo comigo. Ela, meio sem graça, disse que era melhor não, mas o Tiago já foi entrando e falando que queria comer junto com o pai. Luísa o repreendeu na hora, dizendo para ele parar com essa história de pai. O menino fez cara de bravo para a mãe e no final das contas tomamos café e comemos o bolo todos juntos. Tiago amava o Tostão, que lhe lambia a cara toda e fazia o menino cair na gargalhada. Eu e a Luísa ríamos junto. Enquanto Tiago estava entretido com o Tostão, contei a Luísa do dia que resolvi adotar o cachorro e ela me perguntou há quanto tempo estava morando ali. Eu disse que já ia fazer uns 3 anos que eu morava lá. E ela, num súbito de curiosidade, perguntou se eu não era casado. Depois pediu desculpas por ter sido invasiva e eu disse que tudo bem e que era normal a curiosidade. E respondi que não, eu não era casado, mas que já havia sido, e acabei contando a minha história para ela. Depois de ouvir a minha história, ela disse: somos 2 desgarrados, então. Tá. Tá passando, galera? Tá ok? Tá tudo certo? Tá tudo normal, né, gente? Filho de 7 além. Tá tudo certo? Beleza? Acho que tá. Então, vamos lá. Continuando. Ok. Bom. Depois de ouvir a minha história, ela disse: somos 2 desgarrados, então. E sorriu. Com esse comentário dela, fiquei curioso para saber a história dela, e assim ela me contou tudo. Luísa era enfermeira. Luísa era enfermeira num hospital. E certa vez, um homem, que aqui vou chamar de Ricardo, ficou internado por causa de um acidente que lhe tinha deixado com algumas fraturas. Ela cuidou dele enquanto ele seguia internado. Aos poucos, ele apresentou certo interesse nela. Dizia que ela era linda e vários outros elogios. Mas ela nunca ligava. Dias depois da alta do Ricardo, ele foi até o hospital com flores nas mãos e entregou a Luísa. Daí pra frente, fez de tudo para conquistá-la. Luísa acabou caindo nos galanteios dele e por fim se viu apaixonada por ele. Começaram a sair juntos. Ele era muito calado quanto à sua vida. Luísa perguntava coisas sobre ele e ele era sempre evasivo. A única coisa que ela sabia era que ele trabalhava numa mecânica próximo ao centro da cidade. Inclusive, em cima dessa mecânica tinha alguns apartamentos pequenos de apenas 1 quarto e ele morava em um deles e era lá que acontecia o encontro dos dois. Quando ela disse que queria apresentá-lo para os pais, ele deu desculpas. E aí ela começou a desconfiar. Mas a essa altura, ela já estava completamente apaixonada e simplesmente caiu no papo dele de que estava muito cedo para isso. Até que ela engravidou. Quando contou para o Ricardo sobre a gravidez, ele surtou, brigou com ela, disse que não queria filho nenhum, que ela havia engravidado de propósito, enfim, virou outro homem de repente. Aquele cara carinhoso, apaixonado e que fez de tudo para conquistá-la, agora era grosseiro, insinuador e se mostrou um verdadeiro mau caráter. Luísa foi enganada. Claro que o Ricardo só queria levá-la para a cama e nada mais que isso.
Acabou contando para os pais sobre a gravidez, afinal ela morava com eles e não ia ter como esconder por muito tempo. Seu pai surtou com ela. Ele era dessas pessoas muito conservadoras e achou um absurdo ter uma filha que seria mãe solteira, que ia ter seu nome na boca do povo, e ainda disse que nenhum homem ia querer casar com uma mulher que se deu ao desfrute e que ia ser tratada tal como uma prostituta pela sociedade. Outros tempos, mas era assim. Já sua mãe, por causa da reação exagerada do marido, foi mais calma com as palavras. Também mostrou sua insatisfação com Luísa, mas teve compaixão e foi carinhosa com a filha. Seu irmão mais velho, que aqui chamarei de Eduardo, também não tratou a Luísa mal, mas não a louvou por sua gravidez. Porém disse que amava a irmã e que ajudaria no que fosse necessário. Eduardo foi junto com a Luísa atrás do Ricardo, mas não encontraram ninguém. Conversaram com o dono da mecânica onde o sujeito trabalhava, mas o mesmo disse que ele havia pedido demissão e foi embora sem falar para onde ia. O apartamento que ele morava também já estava vazio. Ricardo simplesmente sumiu. Eduardo e algumas amigas mais próximas disseram que talvez fosse melhor abortar o bebê e ela quase fez isso mesmo. Mas certa noite teve um sonho. Nesse sonho, Luísa estava num lugar bonito e florido. Estava num campo aberto, viu que tinha uma casa dessas de fazenda, um pouco longe de onde ela estava, e de repente viu um menino sentado na grama. O menino não estava muito longe e ela resolveu chegar mais perto. Quando ela se aproximou, percebeu que ele estava chorando. As lágrimas desciam descontroladas no rosto daquele menino que aparentava ter uns 10 anos. E ela sentou ao lado dele e perguntou por que o choro. E o menino respondeu que tinha perdido o pai e que estava muito triste, queria o pai de volta. Luísa ficou de coração partido pelo menino e perguntou se poderia fazer alguma coisa por ele. E o menino apenas perguntou: "Você cuida de mim?" Luísa respondeu que sim, que ia cuidar dele, e o menino questionou: "Você promete? Promete que vai cuidar de mim?" Luísa prometeu e depois disso acordou do seu sonho com a certeza de que ia cuidar da criança que estava gerando. Ia cumprir com o que prometeu em sonho, porque, para ela, esse sonho não foi só um simples sonho. Ela sentiu que a criança viria para mudar a sua vida de alguma maneira. Luísa desistiu da ideia do aborto e assim prosseguiu com a gravidez. Seu pai quis que ela fosse embora de casa. Sua mãe implorou para que ele não a expulsasse, porém não teve jeito. O Eduardo foi até a casa de uma tia-avó que já era viúva e perguntou se a Luísa poderia ficar lá. A tia, com pena da situação, deixou, porém disse que... Mateus, depois você vem pegar a Maria aqui, que ela tá doida, literalmente subindo pelas paredes. Tá subindo a janela. Eu não sei se é um gato ou se é um morcego. Bom. Perguntou se a Luísa poderia ficar lá. A tia, com pena da situação, deixou. Porém, disse que não ganhava muito da pensão que o marido... Doidona. Aqui. Ela come grama alucinógena. É, deve ter grama alucinógena aqui em casa. Marie deve comer toda noite. Porém, disse que não ganhava muito da pensão que o marido lhe deixou e que Luísa ia precisar ajudá-la com as despesas. E assim, Luísa acabou pegando suas coisas e indo morar com ela. Com o tempo, claro, a barriga começou a crescer. Ela tentou de várias formas esconder das pessoas, principalmente no trabalho. Há 50 anos atrás, mulheres não tinham garantia ou estabilidade em seus empregos durante ou depois da gestação. E Luísa foi demitida sem mais nem menos do emprego. Já estava com quase 6 meses de gravidez. Ela tinha certeza que foi vítima de discriminação. Claro que não ia conseguir emprego em lugar nenhum
dando em vista a sua condição. Como o pai dela estava furioso com ela, disse à esposa e filhos que não era para ajudar Luísa em nada. Mas mesmo assim, Eduardo e a mãe, escondidos, iam lhe visitar e lhe ajudavam com algumas quantias em dinheiro. E também passou a dar dinheiro para essa tia-avó que abrigou Luísa em sua casa, a fim de ajudar com as despesas, como ela exigiu. Tiago nasceu no dia 30 de setembro de 1969, praticamente na mesma época em que comecei a desconfiar que Laura me traía. Luísa disse que foi um parto difícil. Tiago estava atravessado. O médico demorou para conseguir virar o bebê. Não precisou fazer a cesariana, mas precisou da ajuda do fórceps, pois o bebê já estava em sofrimento fetal e Luísa não tinha mais forças para empurrar. O jeito que ela me contou sobre o parto me fez lembrar daquela viagem astral onde fui parar num quarto de hospital e vi uma mulher em trabalho de parto, mas achei melhor não comentar sobre isso. Luísa foi para a casa da tia-avó com Tiago nos braços. Sua mãe foi lhe visitar escondida do marido. O pai de Luísa não queria saber da filha e do neto. Apesar da tia-avó ter lhe dado abrigo, morar com ela não era lá muito fácil. A sua tia-avó era uma mulher mesquinha, tratava Luísa como a empregada. Não tinha paciência com o bebê, mesmo assim Luísa aguentou. Quando Tiago fez 1 ano e meio, ela passou a procurar emprego. Ela aceitava qualquer coisa, precisava trabalhar. Seu irmão lhe ajudava com um dinheiro aqui e ali, mas nada muito significativo. Fora isso, a sua tia-avó ficava jogando na cara que ela passou a ter muito mais despesas depois que aceitou Luísa em sua casa e que o dinheiro dado a ela não era o suficiente, ou seja, estava usando a situação para se dar bem financeiramente. O fato dela ser mãe solteira com certeza contribuía para que ela não permanecesse muito tempo nos empregos que arranjava. Certa vez, trabalhando como garçonete, foi assediada pelo patrão. Ela saiu correndo de lá e nunca mais voltou. Luísa conseguiu arranjar emprego como empregada doméstica em casa de gente rica. Ela ia precisar dormir na casa dos patrões. Não mentiu sobre sua situação e sobre Tiago e sua patroa, deixou ela ficar num quartinho que tinha... Luísa conseguiu arranjar emprego como empregada doméstica em casa de gente rica. Ela ia precisar dormir na casa dos patrões. Não mentiu sobre sua situação e sobre Tiago, e sua patroa deixou ela ficar num quartinho que tinha perto da cozinha da casa. O quarto era pequeno e tinha um banheiro. Então Luísa saiu da casa da tia-avó e foi morar na casa dos patrões. Claro que não foi fácil lá também. Seu filho não podia brincar com os filhos dos patrões. Vivia dentro do quartinho sozinho. Ai, que maldade, gente do céu. Vivia dentro do quartinho sozinho com os brinquedos que tinha. Luísa vivia cansada, mas sempre cuidava de Tiago da melhor maneira possível. Trabalhou como empregada doméstica por 1 ano. Um dia sua mãe soube que uma mulher estava à procura de uma enfermeira para cuidar do pai, que era idoso e tinha problemas de saúde. Ela recomendou a Luísa para o trabalho e Luísa foi conversar sobre o emprego com a tal mulher. O salário era ótimo. Claro que o trabalho tinha lá suas dificuldades, pois ela teria que ajudar o senhor idoso em tudo. Dar remédio, fazer e dar comida, arrumar o quarto do senhor, enfim. Ia trabalhar de segunda a sexta. Sábado faria meio período e teria o domingo de folga. Como ela não ia conseguir dar conta de cuidar do senhor, também do Tiago, então o colocou numa creche próxima ao novo emprego dela. E seu irmão a ajudou a alugar o apartamento onde morava com o filho até então. Fiquei espantado por tudo que ela passou desde que engravidou. Também vi nela uma mulher de coragem e daí para frente passei a ter muito mais carinho por ela. Claro que depois de tudo que ela passou, Luísa aprendeu a ser esquiva. Era bem observadora.
escondia bem os sentimentos. Era esperta, discreta. Não tinha muitos amigos e até me confessou que eu era o primeiro para quem ela contava sua história de vida, pois se sentiu confortável para contar. Os dias foram passando e Tiago continuava a me chamar de pai quando me via, mesmo com a Luísa pedindo para ele parar com isso. Um dia eu o confrontei, perguntei por que ele me chamava de pai e ele respondeu: porque quando eu morava na fazenda você era o meu pai, não lembra? A gente até brincava junto. Ana, eu não entendi nada. Achei que ele gostava de fantasiar que tinha um pai, né? Fantasiar que tinha um pai. O Tiago era uma criança bem sozinha, apesar dos esforços de Luísa de lhe dar toda a atenção que poderia dar. Fora isso, ele só tinha 3 anos. Talvez ouvia os colegas da creche falar de seus pais e aí começava a inventar coisas. Um adendo aqui, eu também fazia isso. É verdade, porque o meu pai biológico, meu aqui, fora o relato, ele morreu quando eu tinha 6 meses. Então, e o meu pai agora, ele tá com a gente desde que eu tinha 4 anos. 4 anos, acho que é isso. Então, nesse intervalo, eu chamava os meus tios de pai, chamava um tio de pai, porque eu via as outras crianças falando pai, eu não sabia o que era pai. E aí eu chamava também meu tio, era meu pai, eu chamava dos tios, tudo de pai. Eu chamava o William Bonner, inclusive, de pai. Eu falava lá, mãe, olha lá o meu pai na televisão. Minha mãe falava, nossa, filha, amém. Chamava o William Bonner de pai. Então, aí acontecia mesmo. Mas não lembro de outra vida, não. William Bonner, não lembro de outra vida. Enfim. E aí ele pensou que fosse isso. Ó, talvez ele ouvia os colegas da creche falar de seus pais e começava a inventar coisas. Até que um dia ele disse: lembra que você me deu um cachorro preto no dia do meu aniversário? E demos o nome de Rabinho? Rabinho? Mas é nome fictício, né, meu Deus? Lembra que você me deu um cachorro perto do dia do meu aniversário? Um cachorro preto? Não, lembra que você me deu um cachorro preto no dia do meu aniversário e demos o nome de Rabinho, porque ele tinha um rabo pequenininho? E eu disse, eu te dei um cachorro? E ele respondeu, sim, você me deu. Ele era um cachorro muito bom. Fiquei muito triste quando ele ficou doente e morreu. Você até me prometeu outro cachorro. O Tostão pode ser meu também. Todos os dias, quando eu chegava do trabalho, o Tiago estava brincando próximo à escada com seus carrinhos de madeira. Por isso que eu chegava perto para conversar e abria a porta para o Tostão sair e lamber a cara do Tiago, como sempre fazia. Depois dessa última conversa com o Tiago, tive coragem de perguntar a Luísa se o Tiago chamava outras pessoas de pai também. E Luísa respondeu, só com você ele faz isso. Eu não sei porquê, eu já pedi para ele parar, mas ele fica falando de coisas que fez quando era grande e que você estava com ele. Desculpe por isso, ele é só uma criança. E eu respondi, não peça desculpas por isso, ele também já me contou coisas que supostamente eu fiz por ele ou que fizemos juntos. Está tudo bem, com o tempo é provável que ele pare com isso. Ana, por causa da insistência de Tiago em me chamar de pai e de contar coisas como, quando você era meu pai, a gente morava numa fazenda, você tinha um cavalo marrom, você brigou comigo quando eu bati na cabeça do fulano, viajamos de trem uma vez, o Rabinho rasgou sua camisa, a tia Lê cuidou de mim depois que você foi embora, você ficou muito doente, etc, etc. Eu e Luísa acabamos nos aproximando cada vez mais e nos tornando muito amigos e confidentes até. Minha irmã Adriana vinha me visitar quase sempre e um dia ela conheceu Luísa e gostou dela de cara. Meus pais também. A mãe e o irmão da Luísa, vira e mexe, também iam até o apartamento dela e não demoravam muito em suas visitas, mas acredito que por causa do pai de Luísa. Com o tempo, fui tendo uma certa atração por Luísa. Eu já não a via como só uma amiga, vizinha ou uma simples mulher. Eu também peguei um carinho enorme com o Tiago. Eu sempre amei crianças. A minha vontade de ser pai cresceu outra vez e junto com essa vontade,
a tristeza de saber que eu não poderia ser pai. Acredito que da parte de Luísa em relação a mim, algo mudou também. Aos poucos, o que era amizade foi se tornando outra coisa. Um dia o pai de Luísa apareceu lá no condomínio, batia forte na porta. Quando Luísa abriu a porta, foi logo entrando. Estava falando um pouco alto e pude entender que ele havia descoberto que a esposa e filho a ajudava esse tempo todo. E daí para frente não ouvi muita coisa. Quando ele foi embora, fui lá no apartamento dela. Ela demorou a abrir a porta, mas quando abriu estava com cara de choro. Eu não sabia o que fazer, mas também não precisei. Ela me abraçou e chorou muito no meu ombro. Disse que o pai era um grosseiro e que não tinha coração. Eu a acalmei depois que ela já havia parado de chorar. Não sei porquê, não sei como, eu não me lembro. Só sei que nos beijamos. Para resumir o que já tá longo demais, eu e Luísa ficamos juntos. Pedi para ela morar comigo. Ela, Tiago, Tostão e eu. Formamos uma família muito feliz. Eu estava realizado. Tiago não era meu filho biológico, mas era com certeza o meu filho. Eu sentia isso do fundo do coração. Com o tempo fomos morar numa casa. O senhor de quem Luísa cuidava faleceu e ela conseguiu um emprego em outro hospital. Em 1976, quando Tiago estava com 7 anos, começou a pedir muito um irmão ou uma irmã. Naquele tempo não tinha esse negócio de inseminação artificial ou fertilização in vitro. Na verdade, eu ouvi falar dessas coisas a primeira vez em 1978, depois que o primeiro bebê de proveta do mundo nasceu. Quem é dessa época deve se lembrar das manchetes. Saiu em todo lugar a notícia de um bebê que foi feito ou criado em laboratório. Foi um bafafá esse assunto e depois de anos, se não me engano, em 1984 ou 85, que nasceu o primeiro bebê de proveta brasileiro. Deve ter a minha idade, o bebê. Bom, mas voltando para o ano de 1976, em novembro, adotamos uma menina. Aqui a chamarei de Angélica. Ela era um bebê tranquilo, era muito linda e mais uma vez me senti realizado junto com a família que Deus me deu. Em 1979, eu e Luísa fizemos amizade com um casal de vizinhos. Eles tinham uma filha com a mesma idade de Angélica. E as duas meninas brincavam às vezes. Eles eram espíritas kardecistas. Com o tempo, acabei lhe contando a minha história com Tiago. Também contei dos meus sonhos antes de conhecer a minha nova família e da minha experiência de sair do corpo enquanto dormia. E Luísa também relatou sobre o sonho que teve quando estava grávida. Eles ouviram tudo e ficaram admirados. Disseram que devíamos ir ao centro espírita que eles frequentavam. Eu nunca fui religioso, nunca fui de ir à igreja nem nada disso. Luísa gostava de ir à missa, mas também nunca foi muito religiosa. Acabamos indo de tanto insistirem. Gostei muito de lá, me senti em paz. Tempos depois me foi revelado que Tiago me chamava de pai porque eu fui mesmo o seu pai numa vida passada e ele provavelmente lembrava de coisas dessa outra vida. A tia Lê, em que Tiago falava às vezes, era Luísa e que o sonho que ela teve poderia ser, na verdade, uma revelação do que ela viveu em outra vida e que nessa vida teria que continuar como uma missão que é cuidar de Tiago. Os sonhos que eu tive foram avisos do que estava por vir, e aquela sensação de ter saído do corpo e ter parado num quarto de hospital foi uma viagem astral que fiz. Como isso aconteceu no mesmo período em que Tiago nasceu, pode ser que esteja vinculado. Oficializamos nosso casamento com uma cerimônia simples, porém muito bonita e inesquecível, em 1980. Pois a lei do desquite havia mudado e eu poderia me casar novamente. Anos depois, o pai de Luísa pediu perdão pelo que fez com Luísa. Ela perdoou, pois se não fosse assim, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. E a vida não tomaria o rumo que tomou. Acreditamos que tudo nessa vida não é por acaso.
Um ano depois, o pai dela faleceu. Tinha câncer no pulmão. Minha irmã Adriana foi muito amiga de Luísa. Meus pais e meus outros irmãos também gostavam muito dela. Trataram meus filhos adotivos como se fossem netos e sobrinhos de sangue. Nunca houve diferenças. Me aposentei trabalhando ainda na mesma fábrica metalúrgica onde comecei a trabalhar em 1962, com 19 anos. E ainda aposentado, trabalhei por mais 12 anos lá. Luísa trabalhou muitos anos como enfermeira. Também é aposentada e hoje tem 72 anos. Hoje Tiago tem 49 anos. É meu filhão. Cuida muito bem de mim e da mãe. Até demais, diria. Tiago me deu 3 netos, 2 meninos e uma menina. E Angélica, minha filha, me deu 2 netas. Uma delas é a que escreve esse relato para mim, pois não sei mexer com computadores e a minha vista nem é boa para isso também. Ano passado me tornei bisavô. Estou muito feliz de poder conhecer um bisneto. Muitos não têm essa sorte. Meus pais se foram, minhas irmãs também. Rebeca em 2004 e Adriana em 2015. Gente, eu vou chorar com o relato. Que boba! Chorando ao vivo. Ana, falta poucas linhas, termine. Ai, eu preciso terminar de ler, a galera tem que saber o fim, meu Deus. Meus pais se foram, minhas irmãs também. Rebeca em 2004 e Adriana em 2015. Meu irmão Júlio... Ai, Ana, para de engasgar. Tem 73 anos hoje. Sempre foi muito mulherengo. Casou e descasou várias vezes. E só quando estava... Casou e descasou várias vezes. Cadê? E só quando estava com 55 anos se aquietou. Casou e está com a mesma mulher até hoje. Nunca mais soube de Laura ou de qualquer um de sua família. A última coisa que soube foi que ela se mudara para o Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas essa informação deve ter mais de 20 anos já. Pois é, Ana. A vida é muito louca. Mas acredito que nosso destino está traçado. Desde que nascemos, sofremos, choramos, nos arrependemos, sorrimos, perdemos, ganhamos, mas nada é só... Ah, meu Deus, fala, Ana! Mas nada é só coincidência ou por acaso. Espero que tenha gostado do meu relato. Conheci o canal através da minha neta e sempre que ela está em minha... E sempre que ela está em minha casa, ficamos ouvindo os relatos juntos. Que Deus abençoe vocês e sua família. Amém. Obrigada. Obrigada pelo relato. E aí, galera, gostaram? Ela é a... Joga água nos olhos, Ana. Ai, é que parece que eu assisti um filme, né? Parece que eu tava vivendo tudo lá. Então é isso, pessoal. Vamos aqui dar um beijo no superchat. Depois de recuperar fôlego. Cadê a galera?